O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias devia nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, como é previsto, logo após a proclamação do Evangelho desta santa solenidade, é feito o anúncio das solenidades móveis do ano de 2023, ou do ano presente. Acompanhemos no número 12 do folheto. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, este ano, a 9 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente esse grande acontecimento no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Quaresma, a 22 de fevereiro. A Ascensão do Senhor, a 21 de maio. Pentecostes, a 28 de maio. O primeiro domingo do Advento, a 3 de dezembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Celebramos então hoje a solenidade da Epifania. A palavra Epifania quer dizer
a manifestação. A manifestação de Jesus, não somente ali ao povo judeu, mas a manifestação de Jesus aos povos pagãos, aos reis magos, né, que representam todas as nações pagãs da terra. Esta é uma solenidade bastante antiga, ela é celebrada inclusive mesmo antes do Natal. Eles celebravam a Epifania porque é uma festa que começa no Oriente e eles têm esta alegria de ter recebido a salvação de Deus através da mensagem dos 3 reis magos. Então vamos ver um pouco o evangelho de hoje, onde nós vivemos esta manifestação. O evangelho de São Mateus começa dizendo assim: tendo Jesus nascido na cidade de Belém, na Judeia. Onde fica Belém? O monte mais importante de Israel, que eles chamam a montanha sobre todas as montanhas, é o Monte Sião. O Monte Sião, formado por uma rocha bastante famosa, a rocha de Moriá. Em cima da rocha de Moriá foi construído pelo rei Salomão, há muitos séculos antes de Cristo, o primeiro templo de Deus, o templo dos judeus. Esse templo foi destruído e depois o Império Romano reconstruiu o templo. O templo, também reconstruído por Herodes, foi destruído 70 anos depois, ali no ano 70, da era cristã. A rocha de Moriá, ou Monte Sião, comporta a cidade santa, a cidade sagrada de Jerusalém, que está em cima, é a coroa do monte. Nas encostas tem cidades importantes, como a cidade de Aim-Carém, onde morava João Batista, onde nasceu, e também a cidade de Belém, que é na verdade uma das cidades extremamente importantes, porque ali na cidade de Belém nasceu o rei Davi. O rei Davi nasceu em Belém, assim como Jesus, o rei dos judeus, nasceu em Belém. Rei Davi foi sepultado na cidade de Jerusalém e Jesus também foi sepultado na cidade de Jerusalém, na época fora dos muros. Agora está dentro dos muros porque a cidade cresceu muito. Então, a cidade de Belém, que era desprezada um pouco por Jerusalém, porque afinal de contas é uma cidadezinha, não é a cidade sagrada de Jerusalém. Esta cidadezinha iluminou todos os povos, iluminou os judeus. E de lá as profecias diziam: é de Belém que sairá o Messias, ele virá de Belém. E todos esperavam o Messias. A situação então era de expectativa total. Todo mundo já ali depois, tantos séculos depois de Davi, depois de Salomão, depois dos grandes reis do passado, eles esperavam um novo rei. Quando vai nascer alguém que vai restaurar o reino de Israel? Quando será que nós vamos nos tornar uma nação poderosa e vamos cumprir a profecia de Isaías que dizia assim, que o nosso povo vai crescer tanto que vai dominar todos os outros povos da terra, né? Eles ainda têm esse desejo no coração de dominar todo mundo, né? Igual o Pink e o Cérebro, aqueles 2 ratinhos, né? O que nós vamos fazer hoje? Vamos conquistar o mundo, né? Mais ou menos assim. E eles esperavam que esse Messias fizesse isso. O Messias nascido. O Evangelho coloca exatamente essas informações na Judeia, em Belém, na época do rei Herodes, para deixar bem claro: a história de Jesus não é uma fábula, não é uma historinha que inventaram. A história de Jesus é uma realidade, de fato aconteceu, tem inclusive documentos históricos que provam a existência deste nascimento e deste acontecimento. Assim que acontece o nascimento de Jesus, de repente a cidade de Jerusalém, cidade extremamente edificada, com as suas 12 portas, muros altos, extremamente bem protegida, de repente bate na porta da cidade. As cidades elas eram trancadas de chave mesmo, inclusive só se fecha por dentro as cidades, né? O último que se ficou para a rua tem que dormir no mato, né? Não tem como entrar na cidade.
Mas de repente bate na porta das cidades caravanas, 3 reis. Os 3 reis se apresentam diante da cidade e pedem: onde está o rei desta cidade, deste lugar, deste país? E o povo os leva à casa de Herodes. É claro que um rei nunca viajava sozinho. Os reis não eram apenas um homem em cima de um cavalo. Era uma caravana, cada um deles trazia mantimentos, trazia água, trazia suas esposas, seus filhos, parte do seu exército, trazia toda uma bagagem junto na viagem. E quando se apresentaram e perguntaram a Herodes: onde está o rei que nasceu? O rei Herodes, sabendo das histórias do povo hebreu, do povo judeu, ele fica perturbado. Como assim o rei? Aqui na minha casa não nasceu ninguém. E os reis insistem: nós sabemos que ele nasceu, porque nós vimos uma estrela no oriente, um astro novo se formou para indicar o nascimento deste menino. Queremos saber onde ele está. Não sei, não sabemos e tal. E foram perguntar aos sábios e aos sacerdotes: onde nascerá o Messias? E eles responderam: em Belém. O rei Herodes diz: então olha, a profecia diz que nasce em Belém, vá lá procurar. Graças a Deus ele fez isso. E eles foram então e encontraram o menino Deus. Aqui o Evangelho diz: viram o menino com Maria sua mãe, o Deus menino no colo de uma virgem. Eles conheciam a profecia de Isaías que dizia: eis que conceberá e darás à luz um filho, uma virgem. Eles sabiam de tudo isso. Adoram o menino no colo de Maria. É claro que depois os reis não voltam para avisar a Herodes que haviam achado o menino. Herodes, que era um homem brutal, um homem terrível, né, cheio de maldades e de situações terríveis, ele, só para se vingar disso que os reis fizeram de não voltarem, ele mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, e foi uma carnificina em Jerusalém, em todas as cidades ao redor ali do Monte Sião, por causa da maldade de Herodes. Os reis encontraram o Deus menino, ofereceram a ele presentes: ouro, incenso e mirra. Ouro se oferece à realeza, aos reis, se dá de presente ouro. Incenso se oferece aos deuses, somente os deuses recebem o incenso. E a mirra se oferece aos mortais, por 2 razões. A mirra é um perfume, é um óleo, para você não ficar muito fedido, você passa o perfume, né? Principalmente na terra deles, que não tem muita água assim, eles não costumavam tomar muito banho. Então, para poder aliviar o seu fedor, você passa a mirra. Mas também ela serve para embalsamar os corpos. Ou seja, o Deus que nasceu, ele é Deus, ele é homem, ele é rei. Ele tem essas características, ou ele tem essas funções, ou é aquilo que ele é. Ele é Deus, ele é rei, e ele é homem, ele é mortal. Nós então passamos a celebrar este grande acontecimento dos reis magos que foram visitar o menino Deus. Os reis saíram de Belém e levaram para as suas terras as coisas que viram naquele menino. E foi justamente a pregação desses reis, o levar a verdade para os seus povos, que possibilitou a evangelização, mesmo antes da evangelização acontecer. Quando Jesus, 33 anos depois, começa a pregar o Evangelho, os cristãos começam a ser perseguidos, a mensagem do Evangelho entra nas terras estrangeiras, as terras pagãs, justamente porque as pessoas já conheciam o menino Deus que nasceu. E foram eles então que levaram Jesus. É por isso que a igreja os chama de reis magos, santos reis magos, né? Nós até celebramos a festa dos reis magos, né? Que é celebrado sempre no dia 6 de janeiro. Então eles levaram a luz de Cristo e iluminaram os seus povos. Mas nós celebramos esta solenidade da Epifania para dizer o seguinte: assim como Jesus ilumina a cada um de nós,
nós também devemos iluminar as nações, iluminar os povos. Muitos dos nossos, os santos, fizeram isso, levaram o Evangelho aos povos, anunciaram a palavra de Deus, batizaram os filhos dos homens e os tornaram filhos de Deus, pregaram com a sua vida, pregaram com o seu sangue, iluminaram, foram de fato luz que ilumina os povos. E até hoje são assim e trazem a luz de Cristo dentro do seu coração e levando a todas as nações. Mas cada um de nós era também para fazer isso. Este é o papel de cada um de nós. Para terminar, uma historinha que eu já contei 1 milhão de vezes, porque eu gosto muito e vou repetir. São Francisco de Assis foi uma grande luz que até hoje ilumina. Ele é também uma epifania do Senhor, ele manifesta o Senhor. Francisco, quando morreu na parte baixa da cidade de Assis, onde está a igrejinha da Porciúncula, hoje uma grande basílica de Santa Maria dos Anjos, ele morreu, foi levado pelos irmãos até a cidade alta de Assis, no convento de Santa Clara, o convento de São Damião. Levaram Francisco e entregaram para as monjas, as clarissas, e estava lá Santa Clara de Assis. As monjas pegaram Francisco e foram preparar para o sepultamento. E Santa Clara disse uma frase que ficou célebre. Ela disse assim: Francisco era tão parecido com Cristo que nós não sabíamos mais quem era Cristo e quem era Francisco, porque ele era a luz de Cristo. Era para dizer isso também de você. As pessoas eram para olhar para você, católico, que comunga, que se confessa, que vai à missa, que participa da paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, era para olhar para você e dizer assim: eu me confundo, eu já não sei mais quem é Cristo e quem é você, que você é tão parecido com Cristo. Será que as pessoas falam mesmo isso de você? Você é a luz de Cristo? Mesmo?